Olá, amados, queridos amigos, coleguinhas. Nós vamos conversar aqui de um assunto tão lindo, tão importante. No último vídeo eu falei que eu estava dando um presente de Natal. Eu acho que eu estou dando mais um pouco, mais uns presentes. E não deixa de ajudar a gente a começar terminar o ano de 2025 e iniciar o ano de 2026 de uma forma mais sábia, né? Então nós vamos conversar aqui, se você permite que a vida te encontre. Não suje o seu templo com qualquer coisa. O que é isso, Mãe Estela? O que é o templo? O templo, em primeiro lugar, é o nosso corpo. Nosso corpo físico é nosso templo. Nossa casa é uma outra espécie de templo. E o universo é um outro templo. Quem entende isso não tem essa necessidade de estar indo especificamente numa seita, numa igreja, num terreiro, fazer parte, porque ela realmente já conseguiu entender que o universo é o seu templo. E descendo um pouco, a gente vai ver que a nossa casa também é nosso templo, que não devemos colocar qualquer pessoa para dentro, né, para dentro. E o nosso corpo, né, especificamente, é o nosso templo. Então, não suje o seu templo com qualquer coisa. Então, o que acontece? Quando o seu corpo ele é um lugar de fuga, você se esconde através de máscaras de prazeres rápidos. A gente vê isso muito assim, sabe? Às vezes você está falando com um colega, que você realmente está encarando ele como um colega ou um amigo, e ele diz para você, veja, eu não sei até onde eu me seguro, porque aqui é um homem ou uma mulher. Então aí você já vê que ele se esconde atrás de máscaras e de prazeres rápidos. Então, porque o corpo dele passa a ser um lugar de fuga. E você vê muito isso em coleguinhas, né? Que você vai fazer uma visita porque pediu, porque está se sentindo sozinho, carente, seja o que for. E não precisa abrir a boca. Geralmente essas pessoas nem abrem a boca. Não precisa abrir a boca. Você vê claramente a carência daquela pessoa e que é só você dizer vamos, que ele já vai estar em cima de você, né? Então, são pessoas que usam o corpo, né, como um lugar de fuga. E a sua energia vital, ela fica dispersa. Então, quem faz, né, usa a vida dessa forma, vai perceber, ouvindo esse vídeo, né, e que tem esse comportamento, que a energia vital, ela fica dispersa. Então, você nunca vai ser uma grande pessoa. E se você conseguir subir um pouco, você vai ter várias tristezas ali na sua caminhada, porque a sua energia vital fica dispersa, né? Quando você suja o seu tempo com qualquer coisa. Então, agora, quando você não tem esse comportamento, você já tem uma vibração mais alta, você vê assim um monte de pessoa atrás de você, uma fila enorme atrás de você, como se fosse assim uma prostituta, fica uma fila enorme atrás de você, tanto no presencial como nas redes sociais. E você simplesmente coloca cada um no seu lugar apenas com o seu silêncio. Então é porque você sente Deus no corpo, você sente Deus no corpo, na nossa respiração, nos olhos de quem te olha, né? Nos olhos de quem te olha, né? Então você passa a se oferecer ao mundo inteiro, mas de maneira limpa, porque tudo tem um ritmo.
E o corpo, quando ele é respeitado, ele ensina esse ritmo, né? Ele ensina esse ritmo. Como assim, Marcela? Você sabe a hora de falar, a hora de calar. Você sabe a hora de agir e a hora de apenas estar. E aquela energia dispersa agora circula em sabedoria. E isso não é virar santa, tá? Não é questão de que eu virei santa ou pessoas que agem dessa forma viraram santo. Não, isso não é virar santa. Mas é tratar-se com dignidade, né? Tratar-se com dignidade. E o outro percebe, né? Que você não é a vibração dele, que você se trata com dignidade. E quanto mais você se reconcilia com o seu corpo, mais o universo, ou se você quer chamar de Deus, lembre que Deus é o universo, sim, mas ele não é um homem, é um eletromagnetismo, que ele te devolve o que você é e não o que você quer. Lembre-se disso. Então, quanto mais você se reconcilia com o seu corpo, mais esse universo, esse Deus, age através dele. E de que forma, Marcela? Nas intuições, né? Na força que te levanta, na sensibilidade que nos guia, no magnetismo silencioso da nossa presença. Um corpo desperto, Deus encontra a morada. Um corpo desperto, Deus encontra a morada, né? Carl Jung, ele já dizia assim: aquilo que você nega te domina. Então, as pessoas que são muito ainda nível 1, né, que usa o seu tempo, né, suja o seu tempo com qualquer energia, com qualquer coisa, né, você acha que você nega isso, mas não precisa abrir a boca. Eu lembro assim, numa época que eu fazia artes marciais, um professor muito sábio, né? Muito hábil no momento, pela idade dele. Então, ele dizia assim: nossa, olha a cara da dona da academia, né? Dá nojo, só de olhar dá nojo, ele dizia, né? Por quê? Porque está escrito nos seus olhos, na sua vibração, no seu jeito de ser, de falar, de andar, de se comportar, né? Que você suja o seu corpo com qualquer energia, né? Ah, você nunca fez isso? Você pode passar por isso. Uma, duas, três vezes você já recua, fala: isso não é para mim. É até interessante passar, para você ver realmente, na prática, que aquilo não é para você, né? Então, se você fica negando, né? Aí eu nego, né? Quando perguntar para mim, eu nego. Quer dizer, aquilo que você nega te domina. Os outros percebem quem você é. Agora, aquilo que você encara com consciência se transforma. Peraí, já ouvi que me disseram que eu tenho um caráter duvidoso. Já ouvi que me disseram outros que eu não tenho caráter, ou que eu não sou confiável. Então, é que nem aquela novela Dona de Mim, na Rede Globo, né? Aquele casal que está tentando, tem a criança, ele e a mulher, que está tentando resgatar a filha, porque a filha tem 25% das ações de uma fábrica que vale muito. Então, está escrito na vibração, já que a pessoa se apresenta, a pessoa percebe que é uma vibração perigosa, uma vibração baixa, é uma vibração densa. A pessoa percebe, né? Então, a gente tem vários coleguinhas que, sem abrir a boca, você fica, às vezes, tempo sem ver. E quando você vê, ou no presencial, ou pelas redes sociais, você fala 2, 3 palavras, você está diante da mesma pessoa, se não uma energia ainda mais densa, né? Então, quando você para de negar, puxa, eu sou isso mesmo, sempre fui isso, agora não quero mais ser, e você ouve coisas boas, você entra numa terapia boa, então, aquele que você encara com consciência, você se transforma, né?
Então, antes que era uma compulsão sua, né? Um homem olhou, você já tá lá com ele, né? Prontinha, né? Ele já tá prontinho para passar o rodo e você deixa ele passar o rodo. Então, antes que era compulsão, vira força criativa. A carência que te faz buscar os outros por desespero. Né? Você vê assim, o coleguinha lá perdeu a esposa. Ele chama você para conversar um pouco com ele. Você vê que aquela carência dele, ele busca você, aquele que for, por desespero. Porque ele é vibração baixa, nível 1. Né? Quando você não é vibração baixa, é, a gente diz que é um escolhido mesmo do universo. Você morreu, seu companheiro, se morreu alguém da sua família, você simplesmente enterra e acabou. Você não fica carente por aquela situação, né? Você fez tudo para aquela pessoa quando era viva, você não quer ou não quer, já não é problema meu, mas você fez o que estava diante de você. Agora, se você sacaneou essa pessoa, então quando ela dessoma, aí você fica perturbado, você não consegue ficar no lugar que você ficava com essa pessoa, né? Então, a carência te faz buscar o outro por desespero. Sempre que alguém vai para cima de você, olhe bem se ele está indo porque ele gostou de você, porque ele acha você sábia, ou é a carência. A carência que faz ele buscar você por desespero. Né? Se você é uma pessoa fácil, ele está ali. Então, agora se você não tem vibração baixa, então você quer encontrar no outro apenas presença. Né? Não quer mais sexo como fuga. Né? E o sexo passa a ser meditação, oração, uma entrega, um momento sagrado, né? Um ritual de união. E você não busca mais quantidade, você busca qualidade, né? Isso só é assim, possível quando você não precisa mais do outro para se sentir completo. Você sabe que você é completo. E o outro deixa de ser um buraco para ser uma ponte. E o sexo não te domina mais, porque você o oferece e não é mais descarga, sabe? Descarga de privada mesmo, não é mais descarga, né? É expressão, né? Expressão. Você não foge mais da vida, né? Você habita essa vida, né? Você habita essa vida. Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque Bashar, aquele extraterrestre, ele diz assim, muito sobre isso, que Daryl Enco, né, Enco, é que em 2026 as realidades deixam de se misturar. Não é que a Terra vai partir no meio. Olha, aqui fica os de vibração alta, aqui de vibração baixa. Aqui é o joio, aqui é o trigo. Não é isso. Não é nesse sentido. Né? O mundo não vai acabar. Não fica ouvindo besteira dos outros para ganhar like e ganhar não sei quantos milhões de inscritos. Não vai acontecer isso. Você viu que faz anos já que vem falando, agora vai ter 3 dias de escuridão. Agora essas pessoas, para disfarçar, estão falando que agora houve uma mudança nesses 3 dias de escuridão. Nunca houve e não vai haver. Não vai haver. Né? A não ser que chova muito forte dentro de uma cidade, caia muito poste, e talvez você fique realmente na escuridão 2, 3 dias, até que a energia da sua cidade seja refeita, né? Então, em 2026, as realidades deixam de se misturar, elas deixam de se misturar. Cada ser seguirá apenas a frequência que escolheu sustentar. Então, se você é nível 1 ainda, para você a vida vira em torno só de sexo, é como se você fosse assim, um animal selvagem vestido de humano,
né? Porque o animal selvagem, assim, quando a fêmea está ali no cio, ele vai pelo cheiro, ele faz e vai embora. Ele não está nem aí, né? Depois que se ela engravidou, se ela vai ter filhotinhos, ele não liga. Raramente um gato vai se importar, raramente, né? Se ela está com dor, se está difícil, né? Raramente ele vai se importar, porque nem sempre sai fácil os gatinhos. Às vezes tem umas que saem com dor, né? E então, algo vai separar a humanidade em duas experiências completamente diferentes, né? Então, uma experiência é de controle, né? As pessoas que ainda têm muito controle, elas têm uma energia muito densa. Quem são essas pessoas? Então, vamos supor, a mãe tem um filho, é mãe solteira, o outro impõe que ela não pode viver com ele, com esse filho junto, ela dá esse filho embora, seja com uma outra família, ou seja uma outra irmã, seja o que for, mas ela escolheu viver com esse homem em vez de viver com o filho. Certo ou errado, não estamos aqui justificando nada, né? Mas, veja, é uma escolha. O que eu dou para o universo, eu tenho de volta aqui. Então, o que eu dei? Eu desprezei esse filho, eu dou para uma irmã criar, ou eu dou para uma outra família criar, seja o que for, para viver aqui. Então, eu abandono aqui para viver aqui. Eu acho que aqui eu vou ser feliz. Aí eu descubro aqui que esse homem me trai, esse homem traz prostituta na porta falando que está grávida dele, esse homem me bate, esse homem me despreza. Por que, hein, Maristela? É castigo? Não é castigo. Veja, o universo é eletromagnetismo. Eu desprezei o meu filho que saiu de mim para ficar com um homem, né, que eu acho que ele vai me trazer felicidade e esse filho aqui vai atrapalhar, né? Quer dizer, se esse homem ama realmente eu, ele enfrenta os pais, ele enfrenta o mundo e vai assumir esse meu filho também. Não, ele despreza também. O que acontece? Mais para frente, esse filho morre, né, de soma, ainda na mocidade, né, antes de completar 20 anos, esse filho de soma, né, porque ela rejeitava de todas as formas. E o que acontece aqui? Eu sou rejeitada aqui por esse homem também. Passo humilhações, passo dificuldade aqui com esses homens também. Então, aquele negócio, é castigo? Não, o que eu dou, eu recebo. Eu desprezei, eu recebo desprezo. Eu não me importei, eu recebo alguém que não vai se importar comigo também. Então, entenda que mais cedo ou mais tarde, tudo volta. O que nós fazemos, tudo volta o que nós fazemos, né? Então, é a energia do controle. Essa mesma pessoa hoje tem 2 filhos com ele, que já faleceu, aliás, ele se matou, se suicidou. Aí o que acontece? Porque viu o filho que ele rejeitou dela também morto, dessomado, de uma forma brusca. Então a pessoa não aguenta, ela enlouquece, ela sai fora da realidade mesmo, né? Então se suicidou. E o que vai acontecer aqui, né? Então agora eu controlo esses 2 filhos. Eu finjo que eu sou boa, né? Por eu ser boa eu quero perto. Não, eu controlo. Se eu controlo, eles não podem ir trabalhar ou estudar em outra cidade, muito menos em outro país, porque aí eles estão sendo egoístas. Imagina, vão me deixar? Mas ela esquece que ela já fez isso, que ela deixou, que ela abandonou aquele primeiro filho por um homem que fez a mesma coisa com ela. Essa energia densa que eu tenho, se eu não quero encarar que eu tenho uma energia densa, a energia densa é do controle. Então, se você é coleguinha dela, ela vai tentar controlar você. Vai tentar controlar você. Aí eu fiz isso aqui, agora eu controlo você aqui. Mas se você tem energia alta, essa pessoa não vai conseguir te controlar, né? Porque o universo não permite. O universo não permite. Então, nós vamos separar as pessoas do controle, que tem energia densa, vai estar aqui nesse caminho do trem. E as pessoas de vibração alta, os escolhidos, vão estar nessa vibração. Não tem ninguém nos separando. A pessoa não aguenta
né, lidar com você porque ela não te controla. E você não consegue mais ficar com aquela pessoa ali na sua vida, porque você não se aceita ser controlada por ninguém, porque sua energia não é densa, sua energia é de confiança. É de confiança. Então, é a realidade de confiança, a realidade de permissão. Eu permito confiar no universo, eu me permito confiar no universo. Chega até a mim o que me serve naquele momento, o que não serve o universo, tira, né? Então, a gente, assim, quando tem uma energia de confiança, de permissão, se a gente pensa em alguém, esse alguém nos liga. Se você precisa de uma informação, ela aparece. E se você enfrenta um problema, a solução surge do nada. Né? É incrível como isso acontece todos os dias. Né? E, na verdade, uma cascata constante em você de abundância começa a ocorrer. Uma cascata assim constante de abundância vem para cima de você. Né? O universo passa a ter um diálogo ativo com você. Já na frequência da resistência, do controle, essas sincronicidades não acontecem. Ou pode até acontecer, mas você não as vê. Você descarta. Então, às vezes você lá puxa uma coleguinha ali, orientando, sendo boa, fazendo bem, às vezes para os filhos que ficaram. A pessoa não reconhece você, porque a vibração dela é baixa. A vibração dela é baixa, ela não reconhece, então ela descarta. Tudo o que mais deseja, você mais deseja, só realmente acontece não porque você trabalhou duro, ou porque você vai para a igreja, né? Eu vou lá para a igreja, eu ajudo, eu faço faxina, né? Eu faço tudo que é necessário fazer ali. Então, veja, as coisas não acontecem por esse motivo, né? Por esse motivo. As coisas não acontecem por esse motivo. Quando acontece quando você permite que a vida te encontre. A vida te encontra. A vida só me encontra quando eu dou permissão. Quando eu dou permissão, porque eu sou uma pessoa confiante no universo. Eu já disse para você, não há necessidade de você perguntar nada para ninguém. É assim, o que você fez vai voltar. O que você não fez também vai voltar não fazendo. Né? Então, eu permito que a vida me encontre. Eu sempre dou o meu melhor em tudo que eu estiver fazendo e aonde eu estou. E mesmo que a pessoa seja nível 1, eu estou lá dando o meu melhor e a pessoa está fazendo maldade, a vida vai nos separar. Então, olhe para a sua vida hoje. Olhe para a sua vida hoje. Ela reflete quem você é ou quem você está fingindo ser. Né? Estou fingindo ser uma pessoa melhor, estou fingindo que agora eu sou rica, estou fingindo que agora eu não sou mais vulgar, agora não tenho mais caráter duvidoso, estou fingindo, né? A vida vai dar isso para você. Só pessoas desse naipe para você. Então eu pergunto assim, o que você precisa soltar? 2026 é sobre florescer, florescer. As pessoas não mudam, né, com você porque você mudou, mas porque você se tornou inexplicável, né? Ontem você estava ali embramada numa relação, não sei o quê, de repente você é uma totalmente outra pessoa, você se tornou inexplicável. Nessa energia, o falso não se sustenta. Então as pessoas falsas não se sustentam diante da gente, né? Porque criou um campo energético. Nós criamos um campo energético onde o falso não se sustenta. O falso pode tentar de todas as formas ali fingir uma relação boa com você, que você pega que ali está tudo errado e que é uma pessoa controladora.
E os demônios internos acordam e você sente assim uma inquietação. Os demônios internos da pessoa acorda, a pessoa começa a sentir uma inquietação, uma exposição que nem sabe explicar. Então a pessoa parece que ela está nua diante de você. Ela sabe que você enxerga quem ela é. E a pessoa escolhida, né, vibração alta, ela não vai te atacar. Nós não atacamos ninguém. Mas quando está diante de pessoas assim, de vibração alta, ou você se transforma, ou você desaba. Eu acho que muita gente aqui, se for sincero, tiver a coragem de colocar nos comentários, seja no YouTube, seja pelo Facebook, vai poder dizer isso para mim. Quando você já esteve diante de uma pessoa de vibração alta, ou você se transforma, ou você desaba. Se eu estou com um companheiro, né, que ele não se transforma, ele vai desabar na doença, ou vai dessomar. Ou se eu tenho um coleguinha dessa forma, ou ele vai ficar doente, ou ele vai dessomar, né? Ou de alguma forma você desaba. Não porque a gente quer, porque o universo não permite que pessoas de vibração baixa fiquem ali atormentando o seu caminho quando você tem muitas coisas boas para fazer. Então, ele convida, né? A pessoa de vibração alta convida você a se despir das ilusões, de se olhar de frente para ser curada. Percebe assim que você sente uma agitação interna quando você está perto de você ou de alguma pessoa de vibração alta, tão calma e tão serena, tão assertiva. Por isso, tanta gente se afasta, né? Geralmente, quando a gente tem vibração mais alta, a gente tem pouquíssimos amigos verdadeiros. Pouquíssimos amigos verdadeiros. Porque a gente não se mistura. O universo não permite. O universo não permite. E todo mal, assim, que a pessoa faz, né? Todo mal, assim, ela fica inventando histórias, te rejeitando, porque tentam fugir de você, né? Fugir de algo que não suporta em você, mas porque estar perto de pessoas assim, de vibração alta, obriga essas pessoas a lidar com partes delas que estão adormecidas e feridas. Preste bem atenção, que isso aqui é uma pura terapia para você se entender, né? Você é um espelho sagrado. Então, a pessoa olha em você, você não precisa dizer nada. Você é um espelho sagrado. O cliente sente isso com a gente também. Somente os de vibração baixíssima. Eles não conseguem aguentar, né? E mesmo parente, tá? Irmãos, não conseguem. Eles somem, eles não conseguem. Eles sabem que não podem com você. Eles não conseguem. Porque o seu espelho, você é um espelho e reflete tudo o que está neles errado. Os vícios, os medos, os ciúmes, as mágoas, os comportamentos autodestrutivos. Porque a nossa energia é intensa e não permite que a alma deles continue fingindo, né? Continue fingindo. Então, muitas pessoas não suportam, porque se sentem pequenas, ameaçadas, expostas, porque a paz que a gente carrega destabiliza o caos que o outro abriga. A saída nossa da vida de alguém, presta bem atenção que eu já vivi isso muitas vezes e estou vivendo. A saída nossa da vida de alguém não é um adeus, é uma ruptura energética, né? Geralmente essa pessoa sente muito. Essa ruptura pode dar uma queda financeira na vida dessa pessoa,
pode dar uma queda de energia tão grande que essa pessoa fica muito doente e pode até dessomar. Pode até dessomar. Porque é na sua vida, assim, que a pessoa, assim, de repente, diante de você, quando você faz essa ruptura, você sai da vida dessa pessoa, ela vê, assim, que de repente tudo começa a desmoronar, né? A pessoa sente que ela não perdeu só aquela coleguinha, que ela perdeu uma pessoa. Ela perdeu uma proteção invisível que foi removida. Ela perdeu a proteção invisível que foi removida. Então, mesmo que você está no nível 1, você tem um coleguinha de nível alto, que você está tentando fazer baixaria, essa pessoa se mantém na vibração alta, preserve essa pessoa, porque ela é uma proteção invisível para você. E quando você perde, você sente essa ruptura, né? Você sabe que você é baixo, que você é nível 1. E as bênçãos que essa pessoa de nível alto te trazia, como o que estava te trazendo, tipo paz, tudo param de chegar, né? Você começa a ficar inquieto ou inquieta, porque o escolhido, a pessoa de nível alto, não estava ali por acaso na sua vida. Ele era uma âncora espiritual. Ele era uma âncora espiritual. E quando a gente se retira, a vida começa a mostrar silenciosamente o que a presença dessa pessoa equilibrava na sua vida. E aí você sabe, sente que não só perdeu alguém, ou esse companheiro, essa companheira perdeu um presente divino, perdeu uma ligação sagrada. A nossa evolução escancara a sua própria estagnação. Então, a nossa evolução escancara a estagnação da outra pessoa. Né? Você não precisa nem falar. Né? A pessoa vê pelas redes sociais, ela vê no presencial, isso fica escancarado. Você achou que tinha ou estava vencendo essa pessoa de vibração alta, diminuindo ela, pessoa que estava conseguindo derrubar essa pessoa, e você até ri. Quantas vezes você riu? Né? Muita gente aqui está se vendo nesse vídeo. Né? E quando toda a dor que você causou nessa pessoa virou combustível, né? Seja companheiro, seja coleguinha. Quando você tem vibração alta, toda a dor que a pessoa causa a você vira combustível. E o crescimento do escolhido escancara o quanto você se acomodou. É muito difícil. É Deus ou é o universo falando, ninguém pode impedir aquilo que eu já abençoei. Ninguém pode impedir, né? A bondade dessas pessoas de energia alta, de vibração alta, ilumina as partes em você que ainda carregam dureza, né? Fica muito claro isso. Você começa assim a compreender que a raiva que sente por essa pessoa não é dela que você sente, é de você mesmo, é sua, de você mesmo. E essas pessoas só estão sendo o que são. Nunca subestime a força espiritual de alguém que carrega uma missão. Presta atenção. Nunca subestime a força espiritual de alguém que carrega uma missão. Pessoas de vibração alta, ou os escolhidos, se quiser chamar, pode ser invisível para muita gente, porque a maioria tem que ir embaixo, eu já disse, é nível 1. Né? Por isso que a gente está nessa avacalhação aí no mundo, seja em questões religiosas, em questões políticas, em questões assim estudantis e por aí vai.
E que a gente se torne invisível para muita gente, mas para o invisível, para o universo, nós temos voz. E eles têm voz conosco, né? Ele tem acesso conosco, que nós temos acesso com o universo. Quando se conecta em oração, quando se conectamos em oração, meditação. E veja, gente, não é por vingança, tá? Sabe aquelas pessoas que falam assim pro São Benedito, acho que é, né? Quer virar ele de ponta cabeça, né? Pega lá o São Benedito, vira ele de ponta cabeça. Olha, você vai ficar de ponta cabeça até você trazer uma pessoa para mim, né? É como se a gente fizesse isso, mas na verdade a gente não faz. Mas é como se a gente virasse cada pessoa de vibração baixa de ponta cabeça. Mas a gente não faz, o próprio universo faz isso. É como assim, não por vingança, raiva, mas com o coração sincero, alinhado com o universo, as coisas acontecem. Então já disse, você faz aqui, você pega aqui. Você tira aqui, você tira, o universo tira de você aqui. Você desprezou aqui um filho, você é desprezado pelo companheiro, né? Então, aí, para aquele que vibra abaixo, o que acontece? Portas se fecham, máscaras caem, verdades emergem. E você feriu ou está ferindo alguém assim? Né? Presta atenção, você feriu ou está ferindo alguém assim? Pessoas de vibração alta, você está ferindo, a sua vida trava, a sua paz evapora e tudo começa a desmoronar. Então, coleguinha, não precisa ir em cartomante, macumbeiro, terreiro, não precisa correr. Se você está ferindo alguém, porque se alguém não vibra abaixo como você, eu queria assim que agora ela ficasse dando dinheiro para mim. Eu queria agora que ela fizesse sexo comigo. Eu queria passar o rodo, que ela fizesse sexo comigo. Eu queria agora ficar invadindo o espaço dela, invadindo a propriedade dela. Eu quero fazer maldades, eu quero judiar de animais, eu quero avançar. Então, seja o que for que você esteja fazendo, perceba, coleguinha. Se ainda não começou, vai começar, não porque eu quero, porque você faz aqui, você recebe aqui. Então, a vida dessas pessoas trava, a sua paz evapora e tudo começa a desmoronar. Né? Tudo começa a desmoronar. Então, não é castigo. É castigo, Maristela? Não, não é castigo. É ajuste divino, companheiro. Ajuste divino. Ajuste divino. O escolhido, ou a pessoa de vibração alta, ela não revida. Nem tem tempo para isso. Entrega nas mãos do universo, sabe? Às vezes a pessoa pergunta, nossa, Marcelo, você nunca fica doente? Eu não tenho tempo. Não tenho tempo para essas coisas de vibração baixa, eu não tenho tempo. E o divino faz tudo para proteger e restaurar os seus. Então, cuidado quando você mexe com pessoas que você sabe, desde o início, que tem vibração alta, né? O divino faz tudo para proteger e restaurar os seus. Eu tenho certeza disso. Uma vez uma pessoa me levou, vinha aqui ver, essa pessoa aqui é evangélica, ela sabe ver as coisas, tal, não sei o que, mas ele levou para mim testar. E na hora que ela começou a orar, né, que ela era evangélica, na hora que ela começou a orar, e ela disse, eu não mexo com ela. No caso, ela não diz universo, ela fala Deus. Deus, nossa, tem uma ligação fortíssima com ela. Ela é uma escolhida. Eu não mexo com ela. Aí, essa mesma pessoa, duvidou, para desafiar, falou, agora eu vou levar numa tia minha.
que mexe com essas coisas aí de candomblé, umbanda, mexe com essas coisas aí, terreiro. E essa pessoa começou a baixar, a passar mal. E falou, eu não mexo com ela. Não mexo com ela. A vibração dela é muito alta. Ela é uma escolhida de Deus, eles falam, mas eu falo universo. Porque não é um homem, é eletromagnetismo. Então, a pessoa de vibração alta, o escolhido, não se suja na lama. Porque ele escolhe subir e não descer. Ele escolhe abençoar. Então, suas provocações ficam sem ela. E a pessoa assim mal sabe que você não vai assim cair no nível dela. Você não vai cair no nível dela, né? Porque você já foi além. Tudo que você faz, volta. Mais cedo, mais tarde, volta. Guarde isso, bonequinha, né? Tudo que você faz vai voltar. O universo sempre responde. Aquilo que você é, não aquilo que você quer. Como que vai permitir que uma mãe aqui seja feliz se ela abandonou o filho aqui por um casal que sabe que iria espancar o filho dela e passar a vida espancando até o dia da morte? Porque assim, é o controle. Ou é do meu jeito ou você apanha, né? No caso aí, o companheiro era alcoólatra e a mulher era da congregação. Então, é do meu jeito, se eu não for, eu espanco. Né? Como é que uma mãe dá um filho nesse ambiente e espera ser feliz aqui? Então, é fácil de entender como vai ser o meu futuro. É fácil, né? Eu dou um banho em qualquer vidente. Então, a pessoa segue em frente, não fica caindo no seu nível, segue em frente. Então, você mentiu para essa pessoa, você traiu, manipulou, difamou, tudo isso vai voltar para você de alguma forma. E, portanto, estar diante de alguém assim é um presente raro. Estar diante de alguém assim é um presente raro. Pode até causar desconforto se sua assim, energia for baixa. Você se sente até desconfortável na frente dessas pessoas, mas se souber olhar com humildade, respeito, vai perceber que essas pessoas são mestres disfarçados. São mestres disfarçados. Pode ver que a gente não tem muita gente aqui. Não tem muita gente aqui, porque eu falo a verdade, né? Tem muita gente aí com muitas inscrições, muita gente seguindo, porque a pessoa pergunta assim, por que eu vivo quebrando o braço, vivo quebrando a perna? A pessoa fala, não sei, nem faculdade eu fiz, mas ela tem um monte de gente lá seguindo. Porque ela fala assim, que mesmo se quebrando o braço, quebrando a perna, você é ótima. Ela não vai consertar você, ela não está interessada nisso, né? E por que você quebra o braço e a perna? Porque você é dura, você tem uma dureza no espírito. E enquanto essa dureza não se dissolver, você vai continuar quebrando o braço, a perna, a cabeça e o que for, você vai quebrando os seus ossos. Pessoas mais duras espiritualmente, estão sempre quebrando algo no corpo, né? No caso, os ossos. E a pessoa não está interessada em dizer isso para você. Para quê? Para que ela vai dizer, né? Se ela nem ela sabe. Então, se você souber olhar com humildade e respeito, você vai perceber que essas pessoas são mestres disfarçados. E quando vão embora, quando esses mestres vão embora da sua vida, a ausência dessas pessoas deixam marcas. Muita gente aqui sabe o que eu estou falando. E é aí que você vai perceber que a presença dessa pessoa era uma bênção. Outro presente para você de Natal. Feliz Natal para você, para tua família. Ou se você vai passar sozinho, passe em paz. Que às vezes sozinho você passa até mais feliz com um mundaréu de gente ali bebendo e fumando e gritando sem parar, né? Música alta.
Então, passe um excelente Natal, reflita quem é você, né? E não sei se vou conseguir gravar no ano novo. Se eu conseguir um tempo, eu gravo, se não, feliz ano novo a todos vocês. Gratidão, amor sempre.